7 minutos. Nós vamos passar para o próximo tema, educação. É o segundo tema. José Gomes, com você. Doutor Marcos, o senhor fala em priorizar a educação como vetor fundamental para o desenvolvimento de Alagoinhas, buscando promover o avanço social e a promoção da cidadania, né? Fala de ensino exclusivo, educação qualificada para um aprendizado integral, fala em usar equipamento de informática, preparando as nossas crianças para o futuro. E eu pergunto, como fazer isso dentro de uma pandemia? Se dermos sorte, será pós-pandemia. Se não, conviveremos ainda com a pandemia durante um tempo razoável. De onde virá os recursos? Se a receita vai diminuir? E na educação, a única coisa que temos digno de reconhecimento é um corpo docente abnegado, capaz e esforçado, mas sem condições de trabalho para a prioridade que o senhor diz vai dar, nós não teremos como dotarmos a escola pública municipal de estrutura necessária, pelo menos em um período de 4 anos, que é um tempo muito pouco. Gomes, a emenda constitucional que todos nós tivemos aqui, a oportunidade de acompanhar as votações, inclusive contra a vontade do presidente, nos fez a grata surpresa. Eu falo da emenda constitucional 108 de agosto de 2020, que alterou os valores do Fundeb de 10% para 23%. Isso quer dizer que nós receberemos verbas federais. E eu digo mais, Gomes, a educação do nosso município, de todos os municípios do país, ela não é alimentada pelo fundo de participação, que é a menor porcentagem. E aqui, com a PEC, nós saímos de 10% para 23%. De certo, eu discordo da sua afirmação, quando você afirma essa situação. E eu discordo e coloco à disposição para que todos os nossos ouvintes e internautas abram lá, emenda constitucional 108 de 26 de 8 de 2020. Ela dobra e coloca mais 30% em cima dos atuais recebimentos do Fundeb. Então, Gomes, diferente do que você disse, a legislação já beneficia todos os municípios da Bahia e do Brasil com o dobro do pagamento do Fundeb. Quando eu digo aos senhores que eu vou colocar em prática a primeira escola de tempo integral no município, isso não é novidade não. Isso já se pratica. Mas já não tem uma no Rio Branco? Teria, pelo menos, né? No Rio Branco não existe escola no Rio Branco. Tem, o ex-prefeito colocou uma escola de tempo integral no Rio Branco. Existe essa escola no Rio Branco de tempo integral? Inclusive. Eu estive lá, a escola não é de tempo integral. Tempo integral, inclusive fiscalizado pelo CGU, onde aponta. Ela é de tempo parcial. Graves irregularidades. Até a fossa na construção, a CGU fotografa e mostra no seu relatório de denúncia, de acusação inclusive, que o tamanho da fossa foi reduzido de 60% na sua construção. Tá no relatório. Me chamou a atenção isso, tanta irregularidade na construção. Então, como está funcionando, eu não sei. Agora que na prática você vai fazer a segunda, a primeira. Eu estou lhe falando isso, Marcos, porque isso foi anunciado pelo gestor da época, o Paulo César, como escola em tempo integral do Rio Branco, né? E a gente está falando o que foi passado. Era bom que ele viesse aqui responder essas coisas, mas infelizmente... Eu esperava que ele viesse para poder responder isso. Agora, seria bom que os pais dos alunos lá da escola tida como integral do Rio Branco viesse também para dizer o que é que eles encontraram lá, coisa bem pior do que o senhor está dizendo, senhor Juscelio. Eu vou dizer uma coisa aos senhores. Essa previsão aqui de escola de tempo integral, ela tem verba determinada também. Nós temos aqui, e quando o Fundeb foi criado, a intenção inicial
era fazer as escolas de tempo parcial e integral. Muitas administrações, até porque não preparou o seu corpo docente para poder ter essas escolas no seu município, tiveram dificuldade, a exemplo do Rio de Janeiro, que antes do governo Lula já havia, com Brizola, feito esse planejamento. Teve um problema sério justamente por causa disso. E por que eu falo experimental? É pelo seguinte, e vai ser uma escola pequena, para que o nosso corpo docente, ele possa fazer daquela escola experimental um laboratório, que ela experimente, que ela faça experiências ali que sejam razoáveis ao conjunto financeiro a ser aplicado no ano seguinte. É por isso que eu chamo a primeira escola experimental de tempo integral. Quando eu falo isso, eu quero dizer aos professores que eles comecem a se preparar, porque eles vão ter o laboratório para poder trazer as suas ideias, fazer uma grade de cursos e horas, né, com esse objetivo. No ano seguinte, eu espero já ter 2 escolas, e aí eu vou preparando aos poucos o corpo docente para que eles também se interessem mais, para que eles vejam as vantagens que existem em levar a educação a essas escolas experimentais. Eu não vou dizer que o primeiro ano, o segundo ano também será experimental. Eu acredito que no terceiro ano a gente já consiga ter... apurar os resultados dessa... Exatamente. Mas sabe o que é isso? Isso é planejamento. Isso é experimentar. É pesquisar. É levar essa valorização, né, continuada aos professores para que eles cresçam e desenvolvam uma coisa nova, em que o professor, na sua essência, ele tem uma necessidade de ensinar muito grande. E o meu objetivo é buscar isso nele, para que ele me traga informações precisas para isso. Me perguntaram como é que eu vou revitalizar a Filarmônica com esses alunos. Eles serão o nosso plano piloto para que aprendam em horário distinto da grade curricular do MEC, aprendam um instrumento. As fanfarras, que eles aprendam lá também. E eu espero que, após o primeiro ano, nós possamos colocar esses jovens instrumentistas na rua, para que eles façam o que a antiga Filarmônica Siciliana, em que, em idade bem, há muitos anos atrás, meu pai, que é um apaixonado por música, e foi quem revitalizou a Filarmônica de Aramari, junto com Fred Dantas, e eu também me apaixonei, e participaram, os músicos de Aramari, depois da revitalização, participaram do filme de Tieta, do Agreste. Eu não sei se Juscelio lembra disso. Então, Só quero que você faça justiça, falando da Siciliana, falar da EUTEP também, né? Era Bahia e Vitória aqui em Alagoinhas. Isso Exato, queremos fazer esse clássico musical de novo. Quando eu falo disso, dessas coisas, eu falo em resgatar em nós coisas que eram importantes na nossa cidade. E que eu vivi, apesar de eu estar em Salvador, na minha época estudantil, e eu vinha a Alagoinhas e vinha muito a Aramari. Meu pai tinha uma propriedade, vendeu agora por causa da idade, há 60 anos, né, quando ele conheceu minha mãe aqui em Alagoinhas e se casou. Mas meu pai frequentava esses ambientes e nos levava para frequentar. E depois era muito interessante porque havia uma interação de famílias ali, havia torcida, era o Bavi musical, né? As nossas fanfarras, quando iam à rua, elas faziam bonito. Essa revitalização, essa busca desses valores que eu estou tentando, se assim for eleito, e eu vou tentar insistentemente trazer
a nossa população e tirar dos nossos jovens alguns caminhos, né? Fazer com que eles se interessem por isso de uma forma muito mais apaixonada. Porque as fanfarras são apaixonantes. As filarmônicas são apaixonantes, só não tiveram a oportunidade de estar num ambiente musical e cultural dessa natureza. Ô Marcos, só me permita fazer uma pontuação, porque você fala de escolas experimentais, né? As escolas aí em tempo integral, que seriam ali uma escola modelo, preparando para todo o sistema. Mas nós continuaríamos com outras escolas, digamos, regulares. Muitas delas, inclusive, entregues pelo governo do Estado, não sei se com concordância ou a revelia, porque o governo do Estado está se desfazendo das suas escolas Fundamental 2 e entregando aos municípios. E a prefeitura vai ter que assumir muitas escolas a partir do ano que vem, inclusive fez concurso para isso, né? Inclusive tem muitos que estão aí pleiteando a convocação, que ainda não foram chamados. E eu lhe pergunto, para essas escolas, né, que não vão ser modelos por enquanto, ou terão aí o modelo experimental, o que será feito para tentar melhorar a qualidade do ensino nessas escolas? Cara, realmente tem algumas pessoas que já mereciam estar dentro, fazendo parte do corpo do corpo docente do nosso município. E é uma preocupação muito grande. Quando eu falo da escola experimental, não quer dizer que eu vá focar 100% a isso. Eu espero que, na minha escolha do secretário, ele também tenha essa vontade, né, de fazer essa transformação, que me empolga muito em fazer isso. E nós vamos levar, eu tenho um projeto, não é um projeto puramente meu. Na verdade, eu vi esse projeto a primeira vez em Curitiba. E eu fiz algumas alterações com relação ao projeto, né, para que ele tivesse condições, né, de ser implantado na nossa realidade. A família na escola. Nós temos várias contratações, né, que são feitas por empresas terceirizadas nas escolas, né, e até no corpo administrativo da escola. Alguns professores me disseram que nós temos aqui um problema sério de indisciplina, de desatenção dos alunos. Então, como é que funciona esse projeto? Esse projeto funciona, nós pegamos, ao invés de fazer contratações políticas, nós pegamos os filhos, os pais e parentes que possam assumir determinado cargo ou ser contratados pela escola, para que eles sejam contratados e fiquem nas escolas aonde seus parentes ou filhos estudem. Isso é uma forma de frear a rebeldia. É muito difícil um aluno rebelde, às vezes não é rebelde, é traquino mesmo, ele, diante de uma pessoa tão próxima dele, ele seja tão traquino como ele é habitualmente. Isso fez, em Curitiba, com que os alunos voltassem a assistir a aula, porque estavam sendo vigiados ali pelo parente, pelo um amigo, tal. Eu sei que não cabe parente de todo mundo dentro da escola, mas essas vagas têm que ser preenchidas por essas pessoas, para que a gente dê um pouco de calma nas escolas. E aí, de novo, nós temos que contar com o nosso corpo docente, né? E levarmos a eles uma proximidade, uma melhora salarial. Eu não sei quanto vai ser, pode ser até muito pequena essa melhoria salarial, mas eu vou buscar, dentro da realidade do município, na realidade financeira do município, trazer esse benefício para que eles se sintam prestigiados e, quem sabe, despertar uma vontade muito grande. Nós vamos ter aqui no município, eu fiz uma pesquisa junto ao INSS, nós devemos ter várias aposentadorias no município, na educação, várias. Pelo menos pedidos, né? Pedidos, algumas já até aceitas já, tem vários pedidos. Vai ficar um grande vácuo aí. Já ouvi falar, e pelo que eu pesquisei pouco, eu pesquisei 68 na época, mas me disseram que é muito mais gente. Então vai ficar um vácuo muito grande. E aí é que nós esperamos trazer
ao município novos professores, administradores também de educação, é importante trazê-los, né? Não vou fazer concurso para serventes, para serviços auxiliares, não farei concurso para isso. Focarei no corpo docente. E a mesma empolgação que eu tenho em trazer benefícios de toda a ordem ao nosso município, eu vou trabalhar muito para que eu encontre essa mesma empolgação no nosso corpo docente. Juscelio. Entusiasma o projeto do doutor Marcos, querendo na escola de tempo integral colocar atividade musical, e aí a gente já imagina que pode vir esporte, várias atividades. Mas como candidato, você deve ter percorrido o nosso sistema físico das escolas, o padrão das escolas. Deve ter conhecimento que várias salas de aulas têm alunos de várias séries, de multisseriados. O professor tem que se dedicar a uma série e às vezes 3 séries dentro da mesma sala. Sabemos que não é por falta de dinheiro. Acaba de aportar nos cofres de Alagoinhas através de precatório 80 milhões de reais. O prefeito falou aqui na entrevista dele que está chegando mais 80. O ex-prefeito, sabidamente, segundo a polícia e a justiça, arrastou para o seu interesse mais 30 ou para dos seus secretários. Então aí nós estamos falando em 80, 160, 190 milhões de reais. Então a gente tem uma tranquilidade em saber que não é falta de recurso. Então, como se eu ver o nosso quadro físico dos prédios escolares, como é que o senhor vê Alagoinhas ainda ter isso de uma sala comportar alunos de 3 séries? Como é que o senhor pretende tocar isso sem uma queima de etapa, de buscar novidade em Curitiba e tal? Porque a coisa aqui está tão elementar, doutor, que eu acho que a sua dedicação, se ela for intensiva na precariedade, não precisa nem inovar. Como é que o senhor vê? Fala um pouco sobre isso aí. Como é que o senhor pensa de fato dar uma revolução com tanto dinheiro na educação aqui do município? Juscelio, eu tenho... a pessoa que me aconselha muito aqui com relação à educação é Marluce, professora Marluce, a filha do professor Miguel e o próprio professor Miguel. Nós estamos conversando há 2 meses e meio sobre a educação, né, do nosso município. Conversas longas, viu? Porque o professor Miguel, ali gosta de conversar. Boas conversas, viu? Aproveitáveis, diga-se de passagem. E tudo que eles me disseram ainda era pouco pelo que eu vi. Muito pouco. Então, quando nós estamos diante de uma situação dessa, onde 3 formas curriculares estão na mesma sala, isso não é só um desrespeito à população, não. É um desrespeito ao corpo docente também, aos alunos que estão ali, que merecem respeito, merecem... E pior que esse pessoal quer voltar, viu, doutor? Quem pratica esse tipo de atitude na saúde, na educação, essa coisa ainda está muito no lastro, com tanto recurso que a gente vê aí, e eles estão querendo voltar para dar continuidade talvez a isso, porque inovação a gente não tem mais a expectativa. Quem passou 8 anos na frente como prefeito não fez. Qual é a esperança que a gente pode ter que de fato vai existir essa mudança agora com mais um novo mandato? Ele não fez nem vai fazer. Ele não fez e não vai fazer, porque ele não tem vontade política para isso. A única coisa que ele sabe fazer é contabilizar o que entra no caixa. Isso já está claro. Agora, a população, quando diz que não perde o voto, ou então que aceita certos benefícios para votar, eu queria que cada pessoa dessa colocasse na ponta do lápis uma continha. Toda vez que o município erra na execução dos seus serviços, quanto ela perde de bens imóveis? Eu queria que o pessoal do Silva Jardim
colocasse na ponta do lápis quanto ele perde pela desvalorização do seu imóvel em decorrência de uma obra mal feita pelo antigo gestor lá no Silva Jardim. Eu quero que o pessoal do Cruzeiro dos Montes, da Nova República, do Novo Horizonte, do Mangalô, coloque na conta quanto eles gastam com medicação por estarem submetidos àquele ambiente insalubre que nós temos o desprazer de encontrar fezes girando pela rua da época do gestor passado. Coloquem no lápis isso, façam a conta de quanto vocês gastaram na época que ele era gestor, que Paulo César era gestor, e veja se vale a pena ter um emprego ou aceitar qualquer tipo de benécia para poder votar nessas eleições. É só fazer conta. Porque eu acredito, e Caio foi muito feliz quando fez aquela reportagem, a engenharia do poder, ou foi arquitetura do poder. Nada mais é além do que isso, Juscelio. O Paulo César, eu tenho visto ele, me pareceu assim, muito, com a voz, muito... Tá vendo aí que a impressão não é só minha, que tem uma coisa debilitada. Eu achei que eles, eu acho, Deus me livre e guarde se isso não for verdade. E não é desejo nosso. Não, de forma nenhuma. Eu espero que ele tenha muita saúde e ainda possa desfrutar muito tempo com a sua família e seus filhos. Mas eu não acredito que ele vai ser o governante dessa cidade. Quem vai ser o governante dessa cidade são as pessoas que representam o vice-prefeito. É quem governará essa cidade. E aí eu não sei o destino que vai se tomar essa cidade. Sabe Deus o destino. Eu vou dizer mais. Eu falei aqui, em uma oportunidade, que 38 milhões eu colocaria equipamentos de energia solar nas escolas para dar um ambiente mais... Agora imagine, Juscelio, com 150 milhões. O que é que uma pessoa aplicando bem esse recurso na educação fará na educação de Alagoinhas? É uma revolução. Agora, esse dinheiro tem que ser aplicado de forma correta. Esse dinheiro, ele tem que ser aplicado com as pessoas que conhecem a educação, as pessoas que conhecem estrutura para saber como reformar essas estruturas de uma forma mais barata. Não é porque tem 150 milhões, tem que gastar 100 nisso, não. A gente tem que fazer economia para poder levar benefícios. Imagine, a Filarmônica já está toda aqui. As fanfarras já estão todas aqui. Todos os instrumentos da educação. Nós não temos laboratório aqui. Laboratório não custa 150 milhões, não. Laboratório de Química e Física não custa isso. Nós temos escolas largadas aí. Nós temos uma escola ali na Baixa da Candeia, Menino Jesus. Aquela escola está abandonada. As escolas rurais foram fechadas. Paulo César fechou todas as escolas rurais. E o atual prefeito disse que ia abrir e não abriu. E nem vai abrir, não dá tempo para abrir. Eu quero responder a uma coisa. Quando eu falei da creche da Central, que é importante falar isso, e uma pessoa me rebateu dizendo que era melhor colocar creches em cada lugar onde morassem os pais. Imagine, a Central recebe feirantes, comerciantes da Central de Abastecimento do Estevão, do Cangula, Boa União, Tucum, Conceição, Borges, quilômetro 12, quilômetro 15, Fazenda Espuma. Já pensou se eu fosse abrir uma creche em cada povoado desse? Não pode, meu senhor. Eu tenho que ter uma creche que atenda aos feirantes na cidade, até porque os feirantes ficam aqui de quarta-feira até domingo. E nós temos que recuperar
uma dívida social muito grande que nós temos na nossa cidade. Amanhã, se a população, algumas pessoas curiosas forem à central de abastecimento, vão ver crianças dormindo na madrugada enquanto seus pais estão arrumando seus produtos ali. Isso se dá há muitos anos. Eu conheci um casal que já dormiu naqueles balcões e hoje seus filhos dormem. Eles herdaram dos seus pais a barraca para vender os seus produtos. Essa dívida social, ela é de todos nós. E nós não podemos mais, até por ser pai de família, e muito preocupado com isso, às vezes a gente faz as coisas, pensa num resultado e dá outro, mas a gente nunca deixa de ser pai, né? E as mães nunca deixam de ser mãe. Então, continuar vendo aquilo é muito triste para a nossa cidade. E nós temos que fazer essa recuperação. Se eu não vier a ser o prefeito, eu vou todos os dias na Câmara de Vereadores mostrar que é possível fazer, porque a emenda constitucional 90, ela permite que você faça a previsibilidade da instalação quando há menores em exposição de vulnerabilidade. Certo que não será feita nos 4 meses, porque essa atenção ela tem que ter pelo menos 4 meses lá no governo federal para ser assistida, mas antes disso, a SEMAS vai ter que pensar junto comigo. E essa recuperação social ela tem que ser feita de imediato, porque não é possível. Eu já não suporto mais ver aquilo ali e algumas famílias também não suportam mais. Nós estamos falando disso há muito tempo. 8h34, 8h34, a gente vai para um breve intervalo. Né? Na volta, a gente vai tratar do tema infraestrutura e mobilidade urbana.